Meninos e meninas, sigamos então com a correção das atividades, correto? Então, olha só, correções aí, agora os exercícios contextualizados, né? Do capítulo 10, Revolução Jacobina e Diretório. Número 6. A revolução que não se radicaliza morre melancolicamente, como a burguesia. A rigor, uma só revolução existe, a que se deflagrou em 1789. Enquanto viveu, ela quis expandir-se, e assim a República Francesa se considerou e tentou universal, até o momento em que a pretensão de libertar o mundo se converteu na de anexá-lo, em que os ideais republicanos se reduziram ao imperialismo bonapartista. O conjunto de mudanças políticas que resultou na implantação do regime republicano na França no século XVIII pode genericamente ser classificado como uma revolução burguesa, porque nesse processo, letra A estrutura social francesa viu-se reduzida a uma polarização entre bloco de apoio ao antigo regime, no qual se encontravam a aristocracia, os camponeses e os trabalhadores urbanos, de um lado, e o bloco de apoio à República Operária Burguesa, de outro. Letra B. A burguesia conseguiu a adesão ideológica da aristocracia, especialmente no que diz respeito à abertura das carreiras públicas aos talentos individuais, possibilitando a ascensão de seus representantes ao poder do Estado. Letra C. O comando da burguesia se revelou como irrefutável desde o início, uma vez que ela colocou a serviço de seus objetivos revolucionários os mais variados setores da população, liderando assim uma restauração do antigo regime. Letra D. As vanguardas operárias camponesas colocaram-se ao lado da burguesia, pois tinham claro que suas reivindicações somente alcançariam um patamar de consequência em uma sociedade em que as relações burguesas de produção já estivessem desenvolvidas. Letra E. Os resultados políticos das sucessivas convulsões sociais geradas nos quadros da crise do Estado monárquico francês foram ao final capitalizados pela burguesia, que pôde assim dar início à viabilização de seus interesses políticos e econômicos. A alternativa correta é a letra E, gente. Lutando contra o antigo regime, a burguesia derrubou o absolutismo e os privilégios da aristocracia, que era o clero e a nobreza. Ao mesmo tempo, garantiu a defesa da propriedade e o voto censitário, gerando exclusão social dos mais pobres. Dessa forma, podemos considerar a Revolução Francesa uma revolução da burguesia. Tá? Então está explicado aí por que uma revolução da burguesia. E olha só, a luta era contra o antigo regime. O antigo regime, né, onde imperava uma sociedade dividida, né? E aí a burguesia, os burgueses vão conseguir derrubar o absolutismo, sim, vão conseguir acabar com o privilégio do clero e da nobreza, né? Porém, eles não vão conseguir que todos venham a ser atendidos pelas mudanças que vão ser ocorridas pós-revolução. Perfeito? Então, por isso que a Revolução Francesa ela pode ser considerada uma revolução burguesa. Número 7. Robespierre. Então, nós temos aí uma fala de Robespierre e mais dois cidadãos. Robespierre. O que se passa por aqui? Então, pergunta Robespierre. O cidadão 3 responde. Que pode se passar? Passa-se que aquelas poucas gotas de sangue de agosto e setembro não deram para as bochechas do povo ficarem coradas. A guilhotina anda muito devagar. Precisamos de um bom aguaceiro. Cidadão 1. Nossas mulheres e filhos bradam por pão. Queremos cevá-los com carne da aristocracia. Vamos, mata os que não têm casaco esburacado. Todos, mata, mata. O drama, escrito em 1834 e 1835, retrata o momento da Revolução Francesa em que os jacobinos estão no poder, tentando varrer da França os traidores da Revolução. Sobre o período
retratado, nós podemos afirmar o seguinte. Letra A. Permitiu o atendimento, né, das demandas populares e preservou os privilégios do clero e da nobreza. Letra B. Garantiu a permanência da alta burguesia, os girondinos, e da nobreza em aliança pela defesa da Revolução. Letra C. Preservou os direitos feudais e garantiu os privilégios da nobreza francesa, conciliados com os avanços burgueses. Letra D. Conservou uma Constituição de feição liberal e defendeu o voto censitário, garantindo participação política da burguesia. Foi o momento mais radical, né, a letra E, o momento mais radical do processo revolucionário e teve ampla participação popular. A alternativa correta é a letra A. Ao se referir à guilhotina, o texto retrata a fase do terror jacobino, momento mais radical da Revolução Francesa, onde não só o rei Luís XVI, né, perdeu a cabeça, mas outros membros inúmeras pessoas que eram contrárias à Revolução, né, onde Robespierre mandou várias pessoas para a guilhotina. Então, correta é a letra E. Ok? Número 8. Com a aliança entre jacobinos e sans-culottes, a Revolução dava um passo à frente. A esquerda ganhando uma nova forma política e um novo cenário social. No contexto da Revolução Francesa, explique duas medidas que revelam o caráter inovador do governo jacobino. E aí vejamos, olha só, né, dentre vários, ao longo da Revolução Francesa, ocorreram várias fases como a Assembleia Nacional Constituinte, a Convenção Nacional e o Diretório. Durante a fase que diz respeito à Convenção Nacional, os jacobinos, a média e baixa burguesia, tomaram o poder e praticaram a violência por meio da guilhotina, o que ficou conhecido então como período do terror. Os radicais jacobinos adotaram algumas medidas sociais importantes, né, como, por exemplo, o fim da escravidão nas colônias da França, como o Haiti, a lei do máximo, congelando os preços, novo calendário, né, um novo sistema de pesos e medidas, entre outras. O maior líder jacobino, né, foi Robespierre, que buscou inspiração nas ideias do filósofo iluminista Rousseau. Perfeito? Questão de número 9. Do ponto de vista social, pode-se afirmar sobre a Revolução Francesa o seguinte: teve resultados efêmeros, pois foi iniciada, dirigida e apropriada por uma só classe social, a burguesia, única beneficiária da nova ordem. Fracassou. Na letra B está dizendo que fracassou. Por quê? Pois apesar do terror das forças da violência, não conseguiu impedir o retorno das forças sociopolíticas do antigo regime. Letra C. Nela coexistem 3 revoluções sociais distintas. Uma revolução burguesa, uma camponesa e uma popular urbana, a do chamado sans-culottes. Letra D. Foi um fracasso, apesar do sucesso político, pois ao garantir as pequenas propriedades para os camponeses, atrasou em mais de um século o processo econômico da França. Letra E. Abortou, pois a nobreza, sendo uma classe coesa, tanto do ponto de vista da riqueza quanto do ponto de vista político, impediu que a burguesia concluísse. Correto, gente? A letra C. A Revolução Francesa ela teve, então, 3 revoluções distintas. Uma revolução burguesa, de longa duração, consolidando os interesses dessa camada social. Uma camponesa, de curtíssima duração, né, na fase conhecida como Grande Medo. E uma popular urbana, dos chamados sans-culottes, caracterizado pelo período jacobino, que é a fase do terror. Perfeito? Questão de número 10. As revoluções inglesas do século XVIII e a Revolução Francesa são muitas vezes comparadas. Sobre tal comparação pode-se dizer que, letra A comparação se faz pertinente, pois são exemplos de processos que resultaram na derrota do absolutismo monárquico. No entanto, há muita diferença entre elas, como, por exemplo, a importante presença de questões aí religiosas, né? No caso inglês, e o expansionismo militar francês após o fim da Revolução. Letra B.
Ela é equivocada, pois na Inglaterra houve vitória do projeto republicano e na França da proposta monárquica. No entanto, gente, foram ambas iniciadas pela ação militar das tropas napoleônicas que invadiram a Inglaterra, rompendo o tradicional domínio britânico dos mares. Letra C. É pertinente, pois são exemplos de revolução social, proletária de inspiração marxista. No entanto, os projetos populares, radicais, eles foram derrotados na Inglaterra. Os niveladores, por exemplo, e vitoriosos na França, os sans-culottes. Letra D é equivocada, pois na Inglaterra as revoluções tiveram caráter exclusivamente religioso e na França representaram a vitória definitiva da proposta republicana anticlerical, contrária ao clero, portanto. No entanto, ambas foram movimentos anti-absolutismo, ou seja, está dizendo que foram contrárias ao absolutismo. E a letra E é pertinente, pois são exemplos de revoluções burguesas. No entanto, na Inglaterra, as lutas foram realizadas e controladas exclusivamente pela burguesia. E na França, contaram com grande participação de camponeses e de operários. Correto, gente, é a letra E. Letra A. Tanto a Revolução Inglesa quanto a França, a francesa, permitiram a queda do absolutismo em suas nações. Ou seja, suas diferenças foram relativas às suas características nacionais, com a questão religiosa na Inglaterra e a expansão militar napoleônica na França. Ok? Espero aí que vocês tenham compreendido a correção. Qualquer dúvida, estou à disposição. No próximo vídeo nós vamos ver, então, a correção dos exercícios de aprofundamento relacionados a essa temática. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.